Oiê, Sams, como você tá? De volta hoje. E nós estamos aqui, né, podcast Certifica, e a gente traz para você estratégias para você se tornar um professor, uma professora certificado ou certificada pelo Google. Samara, e hoje? Hoje nós vamos falar de um tema que interessa a todos. Eu quero saber qual é. Como é que me certificar ou ter uma certificação Google, Carla, pode alterar a minha remuneração? Nossa, e pode? Será a minha que altera? Não, eu acho que essa é a minha primeira pergunta, porque você fica aqui só dominando o pedaço, fazendo 10 mil perguntas. Vai me Então, perguntar. a minha pergunta inicial é isso. Você acha que uma certificação pode ser fator para alteração na remuneração? Bom, a minha mudou, a sua não mudou, não? Nossa. Bom, depois dessa semana eu não tenho... Bom, você quitou o seu apartamento essa semana. Caraca, Samara. Que coisa incrível, né? Não, mas assim, na real, na real, vamos lá, real, vamos por partes. Isso. Que essa história é longa, porque assim, eu acho que pra gente mudou realmente. A minha visão de mundo quanto melhor preparado você está, maior é a chance de você alcançar profissionalmente aquilo que você almeja. Até porque eu e você, Carla, a nossa relação com o dinheiro ela é diferente. Assim, a gente acredita que a remuneração, o dinheiro, ela é uma consequência daquilo que a gente se dedica, né? Com amor e com paixão, que é o que a gente faz aqui. E eu digo que tem que ter esse pensamento de abundância, né? Que até o Rodrigo, meu marido, fica brincando com enganar com a bunda no chão, né? Mas abundância. Mas eu tenho muito essa visão de que quanto mais a gente está preparado, maior é a chance, né? Maior é a chance. E não tá, assim, eu sei que tem uma questão de sobrevivência, mas quando você passa esse limite da sobrevivência, é realmente você não viver em função disso, mas fazer coisas que te preparem para levar a mais comodidade, a você ir atrás dos seus sonhos, enfim, materiais e imateriais que você quer realizar. E vem pra mim, Carla, a fala de um diretor amigo nosso, que é o Leão, que ele falou assim, há muitos anos, que a gente que é professor, a gente tem que pensar na remuneração além da hora-aula. Por quê, Carla? Porque eu tenho horas-aulas limitadas para vender na minha vida. Na verdade, você vender todas as horas da minha vida. Você, ser humano, é um ser limitado em termos de horas-aulas por causa do analógico. A física explica, né, Samara? Não tem como eu vender mais do que 14 horas-aulas por dia, por exemplo. Meu Deus, porque mas 14 mas é demais, o que a gente faz, né? É o que tenho certeza que acho tem professor que você aí também, que tá aqui assistindo a gente. Então, eu não tenho, porque 10 horas eu tenho que dormir, tipo, 8 horas dormir, 1 hora para comer nos intervalos. Então, o Leão, ele sempre dizia isso, Carla, que a gente tem que começar a pensar fora da minha capacidade de dar aulas, porque isso é um costume da nossa área. Quanto mais aulas eu dou, maior é a minha renda. Mas isso tem limite, né, Samara? Você vai ter burnout, você perde momentos importantes com a sua família e tudo mais. Agora, olha que interessante, né? Você trouxe aí o Leão. E talvez o Leão tenha sido uma das primeiras pessoas na nossa jornada aí de parceria, de Amplifica, que fez a gente começar a pensar começar a mudar essa mentalidade, né? Porque a gente tinha uma mentalidade de professor, e de trabalhar de professora. Por amor. Trabalhar de trabalhar, que tem aquela coisa da missão, né, da educação. Que tem que ter. Que tem que ter, mas pode sim ser bem remunerado, né? Pode. O que eu acho que é mais interessante, na verdade, assim, não é... O que eu acho que é importante a gente dizer, que não é a certificação que vai garantir... Que você tenha um salário ou uma remuneração que você tenha um salário ou remuneração maior. Não vai. Mas, se você usar a certificação para entrar em movimento e começar a fazer da sua carreira algo que seja seu e não da instituição que você está e tudo mais, e que seja além da sala de aula e além da sua hora-aula, eu acho que sim, você tem grandes chances de começar a ter incrementos, inclusive financeiros, tá? Também. Eu acho que você tem incrementos em outros níveis, tipo de qualificação, de confiança e tudo mais, mas eu acho sim que você pode começar a ter incrementos financeiros. E eu vou te dizer não é por uma quê, hora Carla. não é de uma hora para outra, mas né, eu vou Samara? te dizer por quê.
Quando você faz uma certificação como a do Google, você entra para uma comunidade que aumenta verdade. o seu networking. E networking, pra mim, assim, todos os empregos que eu arrumei na minha vida, todas as vezes que eu trabalhei, foi por causa do networking, tá? Todas as escolas. E tem vários grupos de professores, não é só de... Tem. Só a escola pública que eu fiz o concurso público, como todo servidor público, eu fiz o concurso para entrar, mas todas as outras. Então, assim, eu acho que também tem um salto no networking quando eu me preparo. E aí, grandes chances... pode impactar, sim. Não, isso é fato, né, Samara? A gente tem o grupo de inoveiros do Brasil, sim, que são certificados pelo Google, né, nessa certificação, que é uma seleção mundial. A gente já tem 3 grupos no Brasil ou 4? 2014, 2017, 2019, 3. 3 grupos, né? E esse grupo a gente se fala todos os dias. Eu não consigo acompanhar. Eu não estou conseguindo acompanhar esses dias, inclusive. E aí, Samara, é o seguinte, olha o que aconteceu. Assim, se você pegar a grande maioria ali, eu vou dizer tem colega nosso que era professor e hoje é diretor de grupo educacional. Não, isso que eu ia falar. Eu ia dizer assim, que eu acho que desse nosso grupo de professores certificados pelo Google, não tem nenhum que, de alguma forma, não teve um impacto, algum tipo de impacto na sua carreira. Ponto. Esse é um ponto. Verdade. O segundo, o financeiro, eu acho que vários também... Acho não, tenho certeza, porque a gente tem lá, a gente vê todos os dias, que vários tiveram. Inclusive, assim, com promoções, como você já falou, para ser diretor. De professor para coordenador, para diretor, para diretor de grupo. Agora, o nosso... Virou TE. Virou diretor regional aqui de tecnologias educacionais. E também tem um outro fator que eu acho que é importantíssimo também, que assim, é o além da escola mesmo, que o Leão falava. Muitos viraram empreendedores, muitos se viram empreendedores, palestrantes, e começaram a ter, e nem assim, eu não quero ter um negócio, mas consultores, eu quero um negócio menor. Eu quero um negócio para atender algumas escolinhas do meu bairro, tananã. Mesmo assim, eles tiveram esse impacto de remuneração. E eu acho, Samara, que tem muito a ver assim com essa trajetória, esse processo, essa prática, esse movimento da gente começar a fazer algo pela gente e entender que, gente, na educação tem 1000 possibilidades. Eu fico vendo... eu acho que talvez nunca tenha tido tantas oportunidades para gente como nesse momento no digital. Nossa. E você estava falando do analógico. O analógico, eu sempre falei isso para minha irmã. A minha irmã, ela também trabalha com educação atualmente. E eu dizia assim, Justine, vai chegar um ponto que você tem um limite físico do número de horas. E na época ela dava aula de inglês, né? Meu limite do número foram de 72 horas então, semanais. Não dá. Mas olha só. Não é natural Se, por exemplo, eu faço uma formação... E, por exemplo, eu tenho as certificações e tal, que já me ajudam, que enfim, você tem um título e tudo mais que Eu reúno um grupo de professores para passar para eles o que eu aprendi. É uma capacitação.¬ E você pode deixar gravado. Então, você pode usar isso várias vezes no digital. A limitação física e da física que a gente tinha no digital, no analógico, no presencial, não tem no digital. Porque nós podemos estar... em vários lugares ao mesmo tempo. Totalmente. Inclusive, nós estamos. Porque você está aqui nos assistindo, como milhares de outras pessoas estão em educadores. Exatamente. E ele quebra essa coisa do espaço e tempo. Que é um benefício, pessoal, que é além da remuneração. Assim, o benefício de se autoempreender, que é o que eu chamo, você tem que ser empreendedor de si mesmo. Quer investir na sua capacitação, no seu networking. É engraçado isso, até de cidade. A gente tem colegas que mudaram de cidade. Mudaram de emprego, mudaram de cidade. Por conta da certificação. Então, eu acho que isso é uma característica muito... específica, Carla, dessa certificação Google. É tão louco, Samara. Eu não vi isso em outras. Porque a gente tem outras certificações. Mas não tem essa rede. Não tem essa rede que o Google... ele tipo assim, é uma plataforma, na verdade, de comunidade, né? E tem uma coisa interessante, Samara, eu estava pensando num amigo nosso que ele entrou em contato comigo
porque ele estava precisando, ele é um gestor de um grande grupo de inglês. Sim. E ele estava precisando de uma pessoa, de um diretor de tecnologia educacional. Para a instituição dele. Para a instituição, para a rede, na verdade, né? Porque é uma franquia muito grande no país. E aí, ainda tem um campo muito grande para os professores se qualificarem, porque assim, eu não tinha muitos nomes para indicar. Por quê? Porque tinham algumas características específicas. Idealmente com as certificações, porque aí já dá uma chancela de uma empresa de tecnologia que você já chegou lá, quer dizer que você é fluente digital, e nesse cargo era de tecnologia educacional, precisava. E aí, no caso, tinha que ter o inglês também. De preferência, você também tem que ter outras certificações também aí na parada, né? Então, tinha que ser alguém com domínio em tecnologia reconhecido, com domínio em língua inglesa, nesse caso reconhecido, que era uma instituição de língua inglesa, e alguém com habilidade de gerenciar, né, Carla? Porque, tipo... E uma habilidade líder, né? De gestão, né? Que aí você tem MBAs, você tem especializações e tudo mais. Mas olha que interessante. Primeiro, eu não tinha muitos nomes, então isso significa que tem mercado, que tem oportunidade e tudo mais. E um segundo ponto, olha que engraçado. A pessoa que eu indiquei, que você sabe quem não pôde ir porque o pai tá com a saúde fragilizada e a pessoa precisa ficar atenta. Aí, essa pessoa que é da nossa rede indicou outra pessoa que também é da nossa rede certificada. Olha isso. Você está entendendo que, de novo, voltando ao começo aqui do certifica, não é que a gente precisa, tipo assim, que a certificação é garantia de remuneração, mas quem passa pelo processo e quem entra... Tem grandes chances. Assim, se você não fizer o processo, essas chances que a Carla acabou de citar, que elas não vão aparecer para você. Elas são bem mais limitadas. Essa é a questão. Uma outra coisa que me vem também, Carla, é a possibilidade de negociação de carga horária. Por exemplo, na rede pública. Eu pude, com as minhas certificações, negociar minha carga horária numa escola, porque eu ia dar treinamento para os professores que estavam lá. Então, na hora de organizar a distribuição da carga, eu fiquei com parte da minha carga horária para dar capacitação, ao invés de estar em sala de aula com os alunos. Porque o diretor via valor na certificação e na capacitação dos outros educadores. E aí, de novo, o fato de ter um certificado me garantiu uma melhor negociação, porque é diferente, né? Eu pude, por exemplo, combinar com os professores o horário que eu ia dar capacitação. Então, eu não precisava estar lá todo dia às 7 horas da manhã. E isso também me ajudou a chegar aos cargos de coordenação que são eleitos nas redes públicas, né? Que aí depois os professores... Porque você era fluente digital, tinha se preparada e tudo mais. Essa liderança na tecnologia, e eu fui eleita coordenadora, como a coordenação é super legal na rede pública, porque ela é super transitória, né? A gente é eleito todo ano. Ô, Samara. Então, eu acho que várias oportunidades surgem aí, não só no campo privado, mas no ambiente público também, para quem é certificado. E assim, você estava falando dessa questão da rede pública, né? A gente tem casos aqui no Amplifica, a gente comenta às vezes sobre isso, que tem a certificação do Google, que é a formal, que você recebe um certificado, um PDF e o badgezinho, mas tem também, quando os professores passam pela certificação aqui com a gente, a preparação, que eles recebem eles podem solicitar esse certificado. Por quê? Porque muitas vezes valem para horas de HTP. Então, quer dizer, você está tendo HTP, né, horas de coordenação aí no ensino de trabalho público pedagógico, e tal, né? Que a gente tem. E aí, Samara, para esses professores, imagina, professor de escola pública, concursado, tá lá, tem a sua carreira lá, né? Mas você está se qualificando e você pode ter outras oportunidades. Eu vejo vários, por exemplo, e vou te falar mais, quer ver? A gente tem vários professores hoje que são nossos facilitadores no bootcamp, que eles são de escola pública. Sim. E que hoje eles são nossos facilitadores. E eles têm uma renda extra. E eles têm uma renda extra por quê?
Porque eles são certificados. Porque eles são certificados. E de preferência, nível 1, nível 2 e trainer. Não, isso é no mundo inteiro, tá, pessoal? O Google, ele tem parceiros que são... O Amplifica, por exemplo, é um parceiro de desenvolvimento profissional do Google, né? Somos Google Partners. E o Google tem parceiros no mundo inteiro, Carla. Então, por exemplo, eu tenho vários colegas que trabalharam comigo numa escola, fizeram a certificação Google e eles têm hoje como renda extra o trabalho de treinadores dessas empresas EduPartners. Há várias contratas. Vários, né? E só está ampliando. E esse ano vai aumentar o número de parceiros muitos. Aí. Então... E assim, muitos falam pra gente, você conhece algum professor que você indicaria para dar treinamento aqui também? Então, são professores que já se apropriaram da tecnologia e a gente indica. Fala, olha, tem um professor aqui que tem uma super habilidade que ele pode ser preparado para se tornar um trainer, né? Então, eu acho, Carla, que tem um mercado aí também que pouca gente fala, que é o mercado das pessoas, dos professores que treinam e preparam outros professores no seu cada vez mais, né, Samara? E eles sempre... Esses parceiros, eles sempre vão nesses grupos de educadores Google para ir atrás de professores que já sejam certificados. Que você não Olha só, quando você tem a certificação do Google, esses empregadores, eles não precisam ficar indo atrás de outras evidências de que você é a pessoa, entendeu? Então, eu acho que, assim, geralmente tem uma entrevista... E o requisito mínimo é você ter uma certificação, assim, nesse sentido. E tem chamada direto, tá? Direto tem chamada aberta para contratação de professores para treinar outros professores com certificação. Então, Carla, eu acho que nós estamos falando aqui de duas possibilidades de mudança com relação à renda e remuneração. Tem uma de curto prazo, e tem uma que é de longo prazo, que foi a nossa, né? A nossa foi mais de longo prazo. A nossa, ainda mais essa semana, assim, a gente realmente está comemorando. Porque, assim, eu vejo, assim, o que a gente passou, e no meu caso, no começo dessa nossa jornada do Amplifica, eu pedi demissão. De uma posição super confortável que você tinha, né, na realidade. De uma posição mega confortável, já tinha um cargo, enfim, de não coordenação. Não só profissional, como de financeira, em todos os aspectos. Nossa Senhora, era tipo bem assim, confortável. Muito, olha, vou te dizer, muito confortável. Mas, enfim... Mas você se sentiu desafiada também, né, Carla? A viver novas experiências, novos desafios caminhos. E tal. E nessa saída, claro, foi um baque grande na renda familiar da minha casa, que a gente tinha, enfim, um nível muito confortável em casa, né? Porque eu tenho meu marido Você tinha uma boa renda, ele que também, é funcionário público, eu tinha a minha renda e tal, então essa junção aí realmente era positiva. Fazia com que o saldo era positivo. O saldo era muito positivo. Então, teve essa redução, claro que foi tudo, enfim, estruturado, não foi na louca e tudo mais, foi pensado e tal. Carla Arena fez um pé de meia, gente, antes de tomar essa decisão. Eu tinha aí alguns meses pra frente de não se preocupar tanto com a renda. De não me preocupar, mas óbvio que um frio na barriga, eu não sei se você já sentiu isso, Amara, todo assim, dia eu sei que você sente. Um frio na barriga, um medo de, cara, como é que a gente vai errado, né? continuar? A gente não tinha ainda nenhum contrato. Possibilidade de renda mensal recorrente. Nenhum, nada, zero. Samara, zero. A gente tinha... Cara, maluquice, zero. Né? Maluquice. A gente tinha os seminários, mas os seminários nunca deram rendimentos. O seminário sempre foi vitrine, sempre foi nossa paixão por poder compartilhar aí. Mas ele se pagava, ele não era fonte de renda. Ele não era fonte. A gente só tinha a gente mesmo, né? E aí, Samara, bom, de cara, eu acho que quando você se junta com pessoas que estão na mesma vibe e tudo mais, tem uma energia aí que... natural, né? Que faz com que as coisas vão pra frente, e tem outras que travam. Tem umas que são propulsoras e tem umas que retraem, né? E aí, o que aconteceu? A gente foi indo, começou pouco a pouco, né? Aí
Google virou nosso cliente, começamos a ter patrocínios para algumas coisas. E passamos a ter projetos aí maiores, começamos a ter projetos, muitos projetos de formação de professor, que obviamente a gente tinha que ter as certificações, né? Sim. Tanto que a gente fez as certificações depois, porque a gente só tinha de Google Innovator, porque no Brasil ainda não tinha nível 1, nível 2 e trainer. Então depois a gente fez e tal. E aí, não tem atalho. Não, gente, não tem. Não tem atalho. Mas o professor está acostumado a trabalhar. Eu acho que mas a gente está acostumado a trabalhar. Mas eu acho que o que a gente fez com as certificações e com todo, enfim, o nosso potencial e com quem a gente trouxe junto que tinha certificação, a gente potencializou o Amplifica. Total. E hoje, cara, eu sinto que cada vez mais a gente está indo num caminho de abundância, assim, sabe? Cara, eu nunca vou me esquecer quantas vezes a gente chamou colegas nossos de profissão para dar capacitação junto com a gente. Ana Arcanjo, Dalúzia, Claro, então são tantos colegas. Por quê? Porque demanda de formação, capacitação na área de tecnologia, ela sempre existiu e ela sempre vai existir, porque a tecnologia muda. E olha que tem uma competição acirrada, hein? Os EduPartners, inclusive, nesse sentido... competem entre si, né? Pelos profissionais mais qualificados, né, Samara? Verdade. Bom, então, de alguma forma, vai impactar a sua remuneração, desde que você também esteja disposto a aceitar esses desafios que você tem que estar disposto a aceitar, né? Agora, Carla, fica sempre aquela dúvida, assim, você acha que uma certificação uma instituição privada que exige a certificação, ela vai ali, de alguma forma, ter uma remuneração melhor para o professor do que uma que não exige? Como é que você pensa isso? Volta aí, deixa eu entender. Digamos que uma instituição educacional exija que o professor tenha certificado Google lá no seu processo seletivo. Você acha que ela, de alguma forma, paga uma remuneração melhor do que aquela que não exige? Como é que você vê isso? Eu tenho visto como tendência, que geralmente as instituições que já estão fazendo isso, pedindo a certificação, são instituições que geralmente já têm a hora-aula mais alta. Entendi. Né? Entendi. É um perfil da instituição de hora-aula mais alta já exigir. Porque porque essas instituições já estão investindo em tecnologias, em infraestrutura essencial para que essas tecnologias rodem de forma adequada e tal. E eu vejo grande... Cara, eu tava aqui, você tava falando, por isso que eu até desconectei. Você ficou lembrando as pessoas. O quanto que as pessoas... Você quer ver um exemplo? Tiago Bevilacqua. É verdade. Gente, o Tiago já era coordenador. Já trabalhava numa grande escola. Não, e já estava super bem, né? Já era coordenador de uma grande... Tinha a própria empresa dele. Ajudou a implementar na escola que ele estava, Google for Education. E hoje ele está ainda bem melhor do que quando a gente conheceu ele. E ele já tinha muita coisa, assim, construída profissionalmente e tal. Hoje ele optou por trabalhar num outro lugar, por ter uma renda que não é o mesmo tamanho da que era antes, mas é para ter mais tempo. Ele teve uma filha. Olha que interessante. Então, na verdade, a certificação te permite até escolher quanto tempo você quer trabalhar. É isso. Não é que ele perdeu renda, ele diminuiu. Você entende? Sim, a carga de trabalho dele. A carga de trabalho ganhando mais ou menos o que ele ganhava, coisa, entendeu? Praticamente. Ele falou que é a mesma coisa. Então é isso. Mesmo que o certificado não melhore diretamente a sua remuneração, né, ou de curto ou de longo prazo, vale a pena fazer, porque de repente você vai poder fazer escolhas. Eu, por muito tempo, Carla, tive uma carga reduzida nas instituições que eu trabalhei, porque, de alguma forma, a certificação me permitia ali também ter uma carga menor e dividir com os outros colegas, né? Eles pegavam uma carga maior e eu pegava a carga menor. Para isso, porque eu tinha essa tranquilidade você já de tinha que um eu Amplifica, tinha outras né? Já rendas, tinha outro projeto e tal. Então, eu me lembro que quando diminuía turma, que tinha que perder carga, eu falava, não tem problema, eu perco. Olha aí. Entendeu? Até porque o meu colega só tinha aquela fonte de renda e eu tinha outra. Então, assim, por muitas vezes não teve discussão nenhuma de carga, porque eu falei, não tem problema. Eu fico com essa aula a menos, porque eu tenho de onde tirar essa outra renda. Então, eu acho que mesmo que não seja nesse aspecto
financeiro, a gente tem que pensar também nas escolhas que a gente vai fazer para nossa vida. Né? Eu me lembro que o sonho do Max, meu marido, não sei qual é o do Rodrigo, mas o sonho do Max é que eu trabalho só 30 horas por semana. Não, a gente vai chegar lá no Team Ferriss de 4 horas só 4 por semana. Mas olha só, Sams, eu queria te perguntar se quando você começou... Quando você estava em sala... Quando você se via como professora apenas, né? Porque hoje mudou. Olha só, mudou. Hoje você é o quê? Eu sou empreendedora. Olha, ó. Chega, respirei para falar. Então, você tinha noção de que você tinha essas escolhas? De quê? De carga, tipo, de tempo? Não. Você só trabalhava... Tipo assim, quando você precisava de dinheiro, o que você fazia? Eu aumentava a minha carga. Você só aumentava a carga, né? Total. Eu pegava cursinho, eu pegava aula fim de semana. Ixi, eu já fiz isso demais. Eu pegava aula, eu falava, vou pegar 2... tô precisando de dinheiro, vou pegar 2 noites. Olha isso. Num cursinho, porque dá tanto, tal, não sei o quê... Cursinho é por um período específico, né? Ali até a prova do vestibular. Ixi, já. E aí eu volto ao Leão. Só aumentava. Ao começo... Só vendia mais horas da minha vida. Então, eu volto ao começo da nossa conversa aqui, o Leão, que impactou a gente de várias formas, né? Um grande mentor aí pra gente. Um grande. Talvez o Amplifica não existisse se ele não tivesse falado assim, que ele não ia dar a escola dele pra gente realizar um evento para 50 pessoas, ele só ia dar ele não ia dar a sala. Ele não ia dar uma sala para um evento, para um evento, né? Uma capacitação para 50 pessoas que ele só daria pra gente se fosse a escola inteira. Verdade. E essa visão de que a gente sim... Ampliada, né? A gente sim, e assim, a gente pode... E deve ter mais, assim. Eu acho que a gente tem que também acabar com essa coisa na educação. E eu vivi muito isso também como educadora, dessa coisa de missão, de não cobrar, de ser sempre tudo gratuito. Não. Eu acho que sim, temos que fazer a nossa parte. E a gente faz. E a gente continua hoje. Fazendo projetos voluntários. Ontem você deu uma palestra, né? Uma live gratuita. Hoje eu vou fazer uma também, não tem problema. Então, assim, não tem problema. Não muda a nossa missão com a educação. Missão continua. Mas isso não é excludente de a gente valorizar, de nos valorizarmos como profissionais e a gente entender que nós não somos definidos por nossa hora-aula. É verdade. E a gente acha que é. Adorei esse papo. Olha, eu também. Só, curti. Eu acho que, e só para finalizar, talvez eu não tivesse a coragem de ter um papo como esse há algum tempo atrás. Olha só. Porque remuneração e essa questão do nosso valor como profissional e educador é ainda um tabu. É verdade. É um tabu. Mas a gente tem que pagar as contas também, não tem não? Tem que pagar. E eu acho que a gente merece muito mais. Os boletos, todos nós acho que a gente tem que entender que não é culpa, a gente merece mais. E muitas vezes o nosso posicionamento como educador, quando a gente cobra um valor para uma capacitação, a gente se culpa e a gente se justifica o porquê daquele valor. E eu acabei com isso. Legal. Porque eu acho que a gente tem que valorizar o trabalho que a gente faz e tem que realmente ser valorizado por isso. E talvez, se a pessoa que está te contratando para fazer isso não está te valorizando, talvez não seja esse o job que você tenha que fazer. E eu tenho uma coisa que eu falo, Carla, eu sei que você gosta, educação não é para amadores. Não há espaço no ambiente educacional para amador, porque a educação é a coisa mais importante da vida das crianças que a gente recebe em sala de aula todos os dias. Então, se não há espaço para amador, se a gente é profissional, a gente tem que ser bem remunerado. Pô, gente! Né? E a nossa luta anos? É constante para que cada vez mais o nosso trabalho aqui seja valorizado. E o de vocês, né? Quando eu falo nosso trabalho, o trabalho do professor seja valorizado. Então, assim, nosso sonho, né, de vida, assim, é que a remuneração do professor em todas as áreas que a educação atua, ela seja, assim, a mais alta possível. Um caminho é a certificação, né? Eu acho que é um caminho. Não é o único, mas é um caminho. Um caminho, a gente se entender e se enxergar como profissional que é especialista, que tem uma qualificação. Exatamente. Tem várias qualificações. E a partir daí a gente montar uma trajetória profissional de escolhas, né, Samara? Eu acho que é isso que fica. Excelente. Bom, adorei conversar com você aqui no Certifica. E se você curtiu, se inscreva no canal,
Fique aí atenta às os nossos próximos aqui encontros e convide um amigo, uma amiga, um professor, uma professora que está precisando escutar isso e entender que a gente não precisa ser definido pela nossa hora-aula. Beijo. Beijo. A gente se encontra no próximo. Tchau, tchau.